O Prontidão de hoje conversa com o Tenente Cláudio, que vai nos contar um pouco dos seus 30 anos dedicados ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Tenente Cláudio, abra teu coração, deixe fluir suas histórias, seus sentimentos e até lamentos. Seja bem-vindo no Prontidão. Obrigado, Ricardo. Que bom ter esse espaço para poder compartilhar com o público parte da minha história dedicada ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Tenente, nos conte como que se deu o seu ingresso ao Corpo de Bombeiros. Morava na zona norte de Belo Horizonte e sempre passava de frente ao quartel de bombeiros e observava lá os militares em treinamento, seja na prontidão de incêndio, na torre, na piscina, no futebol, e aquilo me deu o desejo de ser bombeiro militar. Fiz a minha inscrição e entrei para a instituição. E em qual ano que foi esse ingresso? No ano de 1987. É comum que os militares já tenham tido parentes, né, que os antecederam no militarismo. É o caso do senhor? Não, na minha família eu fui o primeiro a entrar para a instituição militar. E como que se deu o seu preparo para ser um bombeiro? O seu período de escola, não é isso que fala? Exatamente. Meu período de escola era para ser 6 meses, houve um atraso na formatura. Mas durante esse período nós iniciamos treinamentos lá no Centro de Instrução de Bombeiros, o CIBOM, no bairro Saudade. CIBOM. E o senhor consegue descrever para a gente como que era esse espaço? O que havia lá para treinar os bombeiros? Além da sala de aulas, havia também uma torre de instrução de metal, havia também um compartimento de fumaça para esse treinamento, havia também tanques com água e óleo para instrução de combate a incêndio, também utilizávamos o eucaliptos, onde as cordas eram amarradas e a gente fazia as travessias, fazia o treinamento em altura. Ou seja, esse CIBOM, ele tinha condições realmente de preparar um futuro bombeiro. Exatamente. A única coisa que não tinha era a piscina, onde nós fazíamos treinamento dos batalhões. E nessa época já existiam os 3 batalhões em Belo Horizonte? Exatamente, sim. Sim. Então, nesse período lá tinha uma equipe que trabalhava lá como instrutores, professores? Sim, haviam diversos sargentos e oficiais que eram responsáveis pelo nosso ensino. O senhor consegue precisar alguns nomes? Lembro do Sargento Messenei, Sargento Felício, Subtenente Tomás, Sargento Carmo. O que me vem à lembrança agora. E essas pessoas ficavam exclusivamente para treinar os novos bombeiros? Exatamente, eles foram professores, né, retirados da tropa para nos passar a sua experiência de bombeiro militar. E durante esse período de treinamento, de escola, o senhor se identificou com algum desses instrutores? Sim, o Subtenente Tomás e o Sargento Felício eram pessoas que eram como se fossem pais para nós. Eles nos tratavam com rigidez, mas com muito carinho também. E durante esse preparo, o senhor consegue precisar para a gente algumas disciplinas que vocês estudavam durante esse período? Nós tínhamos a Ordem Unida, nós também tínhamos treinamento físico, era as corridas, defesa pessoal, tinha também aulas voltadas na área militar, polícia militar, o bombeiro fazia parte da polícia militar, combate a incêndio, dentre outras. E essas aulas, elas aconteciam durante todo o dia, era isso? Vocês ficavam o dia inteiro nesse CIBOM? De segunda a sexta, sendo que as quartas-feiras era meio expediente, às vezes. E com relação à saída do meio civil, né? Porque uma é a vida no mundo civil, outra é a vida no meio militar. Esse período de escola, onde que a pessoa sai do mundo civil para readaptar numa vida totalmente diferente que é o militarismo, como que se dava isso lá? Os colegas, até mesmo o senhor, conseguia assimilar isso de maneira
de maneira fácil, rápida, ou teve uma certa dificuldade? Eu tive muita dificuldade, porque eu não tinha experiência militar, não tive ninguém assim para me auxiliar, me orientar a respeito. Então eu tive bastante dificuldade. E o senhor pode precisar para a gente algumas dessas dificuldades? Aquela maneira de responder às pessoas, eu parece a língua solta, não sabia o momento de falar, de calar. Então eu tinha esse momento. Então muitas vezes eu ficava lá depois do horário. Isso assim fazia parte do ensino, né? A gente ficar detido depois do horário do expediente. Então essa questão militar, né, dentro do Corpo de Bombeiros nessa época, foi que ano mesmo que o senhor entrou para o bombeiro? No ano de 87. Então 87. Então neste ano de 87, essa questão militar no bombeiro ainda era bem acirrada e cobrada mesmo. Com certeza. Então o Corpo de Bombeiros ele era mesmo preparado para ser um militar e não somente um bombeiro. Não, nós aprendemos o serviço de polícia militar e de bombeiro militar. E o fardamento? Como que era o fardamento nessa época? Porque nós sabemos que passou por várias mudanças, né? Inclusive agora o bombeiro está com um uniforme bem novo, diferente. Nessa época qual que era o fardamento que vocês usavam? Nós usávamos uma farda igual da Polícia Militar. A diferença era o cinto vermelho, bota, outras coisas assim. No mais, as fardas eram praticamente idênticas à da Polícia Militar. Então, tenente, como aqui o nosso programa é de um bate-papo, né? A gente não pode deixar de também trazer umas questões de entretenimento. É comum a gente saber que existe muita brincadeira nesse período de escola, né, de recrutamento, que acontece entre os colegas, né, os recrutas, e até mesmo no meio ali de instrutores. O senhor consegue lembrar alguma brincadeira, alguma coisa que ficou marcante? Porque não era só essa rigidez, né? Tinha os momentos de entretenimento? Tinha sim, determinados dias lá, tem um instrutor nosso, formava os 2 pelotões, e mandava que a gente chegasse lá com o uniforme de educação física. A gente não sabia o porquê, porém depois ele separava lá 2 times de futebol e o restante ia fazer faxina. Aí então rolava uma bolinha lá. Exatamente, o futebol, mas o futebol da maneira dele. Às vezes ele falava assim, você vai ficar de zagueiro. E eu estava no meio de campo e falava, você tem que ficar lá de zagueiro. Aí eu mandava pagar flexão, 10, 20 assim por diante. Ou seja, o intuito de qualquer coisa que acontecesse ali dentro era preparar o militar. Exatamente, aquelas provas que faziam conosco lá é para ver se a pessoa ia se inteirar, se encaixar junto a ser bom militar. Então, se eu falar isso agora, a gente tem que saber, nesse período de treinamento de escola, havia muita desistência? Teve colegas na época do senhor que desistiram, não conseguiram chegar até o final? Haviam sim, iniciou o curso com 120 pessoas. No final só formaram 86. E qual que eram os motivos que essas pessoas saíram? Era adaptação mesmo? A série de motivos, eu não posso aqui elencar todos. Uns a B2, a pessoa das informações faziam uma pesquisa junto à família e aos vizinhos de cada militar que estava ali. E dependendo de como era a pessoa, ela era contraindicada para ser militar. Ah, sim. Então nesse caso ele que teria sido desligado, né? Exatamente. Mas teve casos de pessoas que saíram porque não conseguiu adaptar também? Sim, alguns que não conseguiram aprender a natação, outros que não suportaram lá a maneira de ser militar. E no caso do senhor especificamente, né, pessoalmente falando, o senhor teve alguma dificuldade durante esse período? Qual foi a maior dificuldade que o senhor teve que o senhor enfrentou durante esse período de preparação? Minha maior dificuldade lá naquele período foi no quanto à natação. Nunca havia assim, não sabia nadar, então eu tive uma certa dificuldade. Mas no final, com o apoio dos colegas e dos instrutores, eu consegui aprender a nadar e então concluí o curso. Como eu não tinha nenhum parente militar, um amigo militar para me instruir como é essa vida da caserna, eu tinha dificuldade em me adaptar. E o senhor pode falar algumas dessas dificuldades pra gente?
Dentro da sala de aula, tudo que você tinha que fazer, você tinha que estar autorizado. Para levantar, você tinha que estar autorizado. Para falar, você tinha que estar autorizado. Todas as coisas você tinha que estar autorizado. E eu falava muito, né? E não parava quieto. Isso me prejudicou bastante. E a gente também é comum a gente saber, a gente sabe, né? Que acontece muita brincadeira, muita piada, muito apelido no meio militar, principalmente nesse período de formação. Nessa época, mesmo com essa rigidez toda, tinha apelido, tinha essas brincadeiras entre os colegas? Tinha. Geralmente as pessoas colocam apelido assim, é para a pessoa perder a paciência. E acontecia com todos. Cada um ganhava um tipo de apelido. E esses apelidos eram colocados pelos companheiros que estavam ali formando ou pelos instrutores? Não, era pelos companheiros. O senhor consegue lembrar alguns apelidos da época? Dunguinha, Capetinha, Peidorreiro, Chouriço. Todo mundo tinha um apelido, então? Todos tinham um apelido. E esses apelidos, eles só prevaleciam durante o período de escola ou depois que a pessoa formava também continuava sendo chamado pelo apelido? Às vezes você tinha apelido durante a escola e quando formava no batalhão, você ganhava outro tipo de apelido daqueles militares que já estavam formados. Ou seja, então o apelido então, na carreira de bombeiro, ele é comum? Exatamente. Você pode ter mais de um apelido durante a sua carreira. E o senhor teve algum apelido? Acho que um monte de apelido. Tem algum que o senhor pode falar pra gente? Geralmente tinha o nome de guerra. E eles, para brincar conosco, que até também fazia parte do ensinamento lá, eles não colocavam o nome que te agradasse, aí eu olhava o sobrenome. Então eles colocavam, meu nome de guerra era Meira. Aí os colegas me chamavam de Meirinha. Aí isso me irritava. E depois monstro, e zangado, e foi assim por diante. E o senhor passou por várias unidades do Corpo de Bombeiros depois de formado? Tive a oportunidade de trabalhar no 3º Batalhão, no 9º Batalhão em Varginha, no Centro de Manutenção da DAL, o que eu lembro até agora. Dessas unidades que o senhor passou e trabalhou, qual que ficou mais marcante aí na carreira militar do senhor? Não tenho aquela falar assim, o mais marcante, porque eu guardo a experiência de todos esses locais que eu trabalhei. E nesse centro de suprimento de manutenção era uma unidade operacional? Não, era uma unidade administrativa. Ela comprava os materiais para o bombeiro e para todo o estado. Ah, sim. E Varginha, o senhor falou que trabalhou em Varginha? Exatamente, eu trabalhei em Varginha e também em Lavras. Nessas unidades eram operacionais? Correto. E em qual área do bombeiro o senhor mais atuou durante esses 30 anos? Mais na área operacional, mas também eu dei a minha contribuição na área administrativa. E naquela época era separado o pessoal que trabalhava nessa parte de água e na parte de incêndio, ou qualquer bombeiro fazia qualquer coisa? Não, geralmente as pessoas que sobressaíam na água, eles iam para o salvamento. E quem tinha mais dificuldade ia para o combate a incêndio. Geralmente isso nos batalhões. E isso era muito bem aceito entre os colegas ou havia algum tipo de discriminação pelo fato da pessoa não ter sido bem na água e fazer parte do socorro, ou isso era muito comum? Não havia-se brincadeiras, né, entre nós lá, mas acabava que todo mundo era amigo, era uma família. Havia divisórias lá na hora de dormir. O pessoal do salvamento dormia de um lado e o socorro do outro. Porque quando fosse chamado para a ocorrência, eles já sabiam onde estava determinada equipe, eles dormiam. Então explica pra gente ficar bem entendido essa divisão de pessoal do socorro e pessoal de salvamento. Qual que era o serviço específico que era feito pelo pessoal de salvamento e qual o tipo de serviço específico que era feito pelo pessoal de socorro? No caso pessoal do socorro, era todo serviço de combate a incêndio, perigo de derrapagem, e já o salvamento era toda a ocorrência dedicada ao salvamento de pessoas.
Então na parte aquática, por exemplo, de água, era o pessoal de salvamento. Exatamente. Fizeram o salvamento e incluíram também o serviço de corte de árvores. Ah, sim. Mas no caso de uma ocorrência, dependendo da ocorrência, poderia ir tanto uma guarnição de salvamento como uma guarnição de socorro. Com certeza, porque o bombeiro, nós todos estamos preparados para tudo. Aí poderia ir tanto, se não tivesse disponível a guarnição de salvamento, a guarnição de socorro, ia dar aquele primeiro atendimento. Então, tenente, como o nosso programa chama Prontidão, eu gostaria que o senhor falasse pra gente agora como que era o período de prontidão do senhor no quartel. Geralmente, quando do início do trabalho, as guarnições eram divididas lá em socorro e salvamento, tinha o pessoal da guarda. Geralmente quem concorria à guarda é o pessoal do socorro. O salvamento só concorria à guarda quando algum militar fazia alguma coisa lá que o sargento mandava como castigo. Então ninguém gostaria de ir para a guarda. Qual que era a função da guarda? A função de guarda era o serviço de vigilância do quartel. Ah, sim. Então o pessoal queria ficar à disposição para atender a ocorrência na rua. Exatamente. E durante esse período, era 24 horas do plantão? 24 horas de serviço. Durante esse período, né, as pessoas querem saber, quando o bombeiro não está atendendo uma ocorrência lá na rua, o que eles fazem dentro do quartel? Dorme o dia inteiro, seria? Não, negativo. Durante o serviço tem um horário de treinamento. Posteriormente, aí não tendo mais nada lá, não tem área. Fazer faxina no quartel também faz parte, também para os soldados. Então aquela história que o senhor falou que passava de ônibus, né, antes de entrar pro bombeiro, e viu o pessoal lá jogando bola, nadando, né, praticando esporte, que aquilo motivou o senhor até entrar pelo bombeiro, não era tão assim, só diversão. Não, negativo. Aquilo é só parte do serviço. A maior parte realmente era atendimento das ocorrências, instruções, voltada a salvamento e ao combate a incêndio. Então o senhor diria que a rotina de um bombeiro dentro do quartel, ela é pesada? O senhor diria que era pesada? Ou é leve, é suave? Como que o senhor classificaria isso? É cansativo, é muito cansativo. E durante a ocorrência, como que é feito lá no local da ocorrência? Como que é separado o serviço? Quem é que chefia, né? Então houve um chamado, né? O pessoal sai com as viaturas e chega no local da ocorrência. Como que é feito o trabalho ali? Dependendo da ocorrência, pode ser se for uma ocorrência, como disse, uma ocorrência de destaque, uma ocorrência de vulto, geralmente aí vai um oficial para comandar os trabalhos. Se for uma ocorrência menor, aí vai a guarnição específica, geralmente é chefiado pelo sargento ou um cabo. E durante essa trajetória do senhor no bombeiro, o senhor fez cursos, né? Porque o senhor é tenente, obviamente o senhor fez cursos. E o senhor consegue precisar para a gente quanto tempo o senhor ficou em cada uma das graduações antes de chegar ao posto de tenente? Eu vou tentar lembrar. Eu lembro que eu entrei em 87, no ano de 90 eu formei no curso de cabo. Entra como soldado, é isso? Você entra como soldado de segunda classe. Nós chamamos de recruta. Quem é aprovado, aí é promovido a soldado de primeira classe. E depois? Aí depois tem os cursos específicos. Aí no caso de curso de cabo, de sargento, depois tem o curso de AP, exame de aptidão profissional, para ser promovido a segundo sargento. E o senhor consegue precisar? O senhor falou que ia tentar lembrar. Quanto tempo o senhor ficou em cada uma dessas graduações, né? Sim. Até chegar ao posto de tenente? Entrei em 87 como soldado. No ano de 91 eu fiz o curso de cabo. No ano de 93, 94 eu fiz o curso especial de formação de sargento, terceiro sargento. No ano de 98 eu fui promovido, 97 promovido a segundo sargento.
E esses cursos, como para a pessoa já que formou ao soldado, né? Para ele poder fazer esses cursos, como que é? É um concurso interno que era feito? É um concurso interno. É uma prova? A prova. Ah, sim. Então você tem que passar nessa prova para poder fazer o curso. Fazer a prova e depois ir fazer o concurso lá. O curso. E esse treinamento, né, para essa nova graduação, durava em média quanto tempo? No caso do curso de cabo foram 4 meses. 4 meses. Aí era de volta lá no centro de instrução? Tá. Aí nesse ano, o curso foi no 1º batalhão. Houve uma parte, uma equipe, né? Ficou no 1º batalhão e outra parte no 2º batalhão. E aí durante 4 meses fizeram? Durante 4 meses. Esse curso. E aí depois formava, a pessoa voltava para onde ele trabalhava antes? Se dependendo do comando, né? Alguns voltaram, outros foram para outra unidade, mas a boa parte voltou para a unidade de origem. Quando o senhor falou que teve em 2 locais, né, 2 cidades, o senhor trabalhou, foi a pedido do senhor? Foi porque o senhor quis? Foi por necessidade do serviço? Como que funciona essa distribuição dos bombeiros em todos os municípios do nosso estado? No meu caso, eu solicitei, eu tive o desejo de trabalhar no sul de Minas. Eu pedi, mas outras pessoas, às vezes, em razão de necessidade de serviço, eles são transferidos. Tenente, no início do nosso programa a gente pede para a pessoa ficar bem à vontade, deixar fluir as histórias, né, os sentimentos e até lamentos. É justamente porque nós temos que fazer alguns tipos de perguntas, porque nós estamos aqui querendo saber além do bombeiro. Fala um pouco como que é o Cláudio na sua vida cotidiana, no seu dia a dia. O Cláudio tem uma família, casou, quando é que casou, como que é a vida do militar fora do ambiente militar? O Cláudio é casou no ano de 91, tem um casal de filhos, uma filha agora está com 27 anos e o meu filho com 25. Então, quando o senhor casou, o senhor já estava no bombeiro já? Exatamente. E essa família, é diferente criar uma família sendo militar? Ou, porque a gente fala assim, o pai militar, ele tende a induzir os filhos a ser militares. Os filhos do senhor são militares? Tendem a ser militares? Não, os meus filhos não são militares. A minha filha até tem um desejo, né? Mas ela é formada em agronomia, mas ela no desejo, até no cantinho do coração dela, tem vontade de ser bombeiro militar. Ah, sim. Mas existe essa... O senhor quis colocar neles a vontade de ser bombeiro ou o senhor deixou bem à vontade? Não, deixei à vontade. Eu não quis influir na escolha de nenhum deles. Nessa turma que formou com o senhor lá, tem muitos bombeiros que os filhos deles entraram também para o corpo de bombeiro? Alguns dos filhos de alguns amigos meus se tornaram bombeiros militares. Então isso é comum do bombeiro? Sim. Ah, sim. E durante essa trajetória de 30 anos no Corpo de Bombeiros, é claro que um período, né, de 30 anos não vai ser só de glórias, né? Com certeza o senhor teve também algumas decepções, alguns lamentos, né? E a gente gostaria que ficasse registrado aqui. Se tem alguma decepção, alguma tristeza que o senhor passou durante essa trajetória, o senhor gostaria de estar comentando conosco agora? Não sei, tristeza até às vezes nós passamos, mas acho que no resumo as coisas alegres se superam. Mas eu lembro sim que eu era 3º sargento, eu estava com dificuldades no batalhão. Aí eu falei assim, eu só vou ter que arrumar algum outro lugar para me trabalhar para não ser visto. Aí eu fui trabalhar lá no CSM. Senhor Tenente, então em suma, como que o senhor resumiria a responsabilidade de vestir uma farda de bombeiro? Esse bombeiro militar está sempre disposto a trabalhar, atender aos anseios da população. Você pode estar, mesmo que não está fardado, você é bombeiro 24 horas. Você pode ser chamado pelo seu vizinho, você pode estar deslocando com o seu carro, de ônibus, você vê uma situação, aí você age ali com o seu instinto de bombeiro. E qual mensagem o senhor deixaria para os bombeiros atuais? Que continue fazendo
trabalhando da maneira que eles aprenderam. Porque eu aprendi a ser bombeiro e procurei ensinar para as pessoas que eu convivi. Então acredito que aprendendo com as outras pessoas lá, exercendo o serviço. E qual mensagem o senhor deixaria para aqueles jovens que têm a vontade de entrar para o Corpo de Bombeiro e às vezes ao ouvir essa entrevista, participar dessa programação, eles sintam interesse em entrar para o Corpo de Bombeiro? Para essa pessoa que quer começar uma carreira no Corpo de Bombeiro, qual a mensagem que o senhor deixaria? Se você tem o sonho, tem o desejo, estude e lute, trabalhe para você alcançar esse seu objetivo. Tente ser feliz da maneira que você imagina que possa ser. A quem o senhor faria um agradecimento por essa trajetória brilhante do senhor no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais? Eu gostaria de agradecer a minha esposa Antônia pela força nesses 28 anos que estamos juntos, pelos meus filhos que também me ajudaram, né, em todas as dificuldades que eu encontrei, o apoio que eu tive foi neles. Muito obrigado, minha família. Tenente, já chegando no ponto final do nosso programa, gostaria que o senhor falasse como foi a despedida do senhor do Corpo de Bombeiros. Eu tirei o meu último plantão, mas eu tinha férias anuais, férias prêmios, para gozar. Então eu fui embora e para não voltar mais. Então não teve despedida. Então o senhor tirou o último serviço, né? Sim. Foi um plantão de 24 horas? Correto. Aí depois o senhor entrou de férias. Entrei de férias. E aí não volta porque já completou o tempo. Exatamente. E aí depois demora um pouquinho para cair a ficha, que o senhor está aposentado, está reformado. Como que foi os primeiros dias depois dessas férias, né? Que o senhor não precisou voltar mais? Você fica imaginando assim, que até cair a ficha, né? Você fica os dias de plantão, você imagina que... Fica um vazio? A princípio sim, você tem que arrumar outra atividade para poder preencher o seu tempo. E agora, depois de 4 anos, né, depois a ficha já caiu, agora já tá agradecendo a Deus pela aposentadoria. Fica alguma saudade? Tem um monte de lembranças boas, né, que a gente passou aí ao longo desses 30 anos. Então você tem muitas lembranças, assim, não você disse saudade, não, que eu não gostaria de reviver. Foi bom, mas passou, mas as lembranças ficam ainda, é gostoso. E para quem o senhor daria uma medalha de honra? Algum bombeiro que trabalhou com o senhor na época do senhor? Se tivesse que dar uma medalha, eu gostaria de dar a medalha para Luiz Cláudio da Silva, da minha escola de soldado. Qual motivo? Tanto que aquele camarada trabalhou, ele ajudando outras pessoas às vezes estavam sendo injustiçadas. Ele era motorista e trabalhava com diversos oficiais superiores. Então ele conseguia, ele passava, né? Ele conseguia de uma maneira assim, daquelas pessoas estavam sendo perseguidas, prejudicadas. Então ele é um camarada 10. Quem conhece ele sabe que ele é merecedor. Ele então era uma espécie de conciliador, é isso? Ele passava tinha que fazer uma defesa junto a esses oficiais que ele trabalhava em favor da pessoa que estava sendo prejudicada? É isso que eu entendi? Exatamente. Ele conseguia ter um acesso que a maioria de nós não tem. Como ele dirigia para os tenente-coronel, coronel, então ele sabia quem ele devia procurar, ele tinha acesso. Então, embora ele fosse sargento, ele tinha acesso às pessoas. Então quem era prejudicado, às vezes nem procurava ele, mas ele tomava conhecimento, ele procurava ajudar e fazia. Então, para ficar bem claro, registrado, para quem o senhor daria essa medalha de honra? O Luiz Cláudio da Silva. E se o senhor pudesse hoje mandar publicar um elogio, para quem o senhor publicaria um elogio? Eu ia publicar por
sargento Nogueira, que nós o chamávamos de trouxão, que trabalhou conosco durante muito tempo no bombeiro, foi para a polícia. Ele atuou juntamente com outro bombeiro, fazendo um RCP. Ele não foi reconhecido, ele se esforçou e poucas pessoas sabem da sua atuação. Mas eu ia fazer essa homenagem a ele. Nos conta um pouco mais dessa atuação que ele teve. Foi uma ocorrência? Exatamente. O soldado Reis, que nós trabalhamos junto, ele já é falecido, ele estava na sua folga em Congonhas, ele estava jogando futebol e em determinado momento ele viu lá onde, a área da piscina, um aglomerado de pessoas. Ele, com a curiosidade dele, ele foi até a piscina. Quando ele conseguiu ver que tinha uma pessoa submersa, e as pessoas já morreu. Ele de imediato, ele pulou dentro da piscina e retirou aquela pessoa e iniciou a RCP. Em determinado momento, alguém chegou do lado e falou: fica na respiração artificial que eu fico na massagem. E assim fizeram. E posteriormente aquela vítima lá, ela recobrou os sentidos. E o soldado Reis, falando para mim assim, não, eu fui cumprimentar o camarada lá, falei, não, cara, você trabalha, você faz direitinho. Quando eu olhei para a cara, era o Nogueira, eram 2 bombeiros. E alguém observava ali, era um oficial do 13º Batalhão. Ele perguntou, quem é você? Perguntou, fez as perguntas. E esse soldado Reis nem sabia quem ele era. Esse oficial, ele fez um documento do batalhão e o soldado Reis, ele foi homenageado no dia do bombeiro com uma machadinha, merecido. Mas o Nogueira passou despercebido. Obrigado, Nogueira. Interessante, né? O prontidão é para isso, meus queridos. Aqui, o bombeiro vai ter um espaço para prestar suas homenagens, seus agradecimentos, fazer os seus relatos, né? Expor sua história da maneira que ele acha que convém expor. E eu acho que é muito válido essas perguntas, esses momentos, porque são histórias, né? Que a gente vive, cada um vive a sua história, mas que chega um certo momento que a gente precisa compartilhar para outras pessoas, né? Fica também o nosso parabéns aí ao... atualmente ele é um soldado? Ele é sargento? Sargento. Fica também o nosso parabéns aí ao sargento Nogueira, né? E quem sabe um dia ele vai sentar aqui diante das câmeras para também contar outras histórias, né? Senhor Tenente, e para quem o senhor daria uma promoção por merecimento? Tivesse que promover alguém, ia promover o subtenente Antônio Mário. Eu conheci quando cheguei no quartel, ele também trabalhou como um dos instrutores, trabalhei com ele durante muito tempo. Gostaria de ter trabalhado mais vezes para aprender mais coisas com ele, mas é um excelente profissional e eu gostaria que, se pudesse, eu ia promovê-lo. Ele já é aposentado também? Exatamente, ele é veterano. E ele aposentou em qual posto? Ele aposentou, segundo me disseram, como subtenente. Então, se o senhor pudesse, o senhor daria uma promoção para ele por merecimento? Exatamente, ele gostaria que ele fosse tenente. Ele é uma pessoa muito qualificada, tem N cursos, mas infelizmente não acontece na vida das pessoas da maneira que a gente quer. E o que o senhor pensa do futuro do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais? Acredito que o bombeiro ainda vai prestar trabalho durante muito tempo, está estendendo os seus braços para o estado inteiro e chegando mais pessoas. Eu acredito que o bombeiro vai continuar fazendo a sua missão. Em resumo, o senhor foi feliz durante esses 30 anos no Corpo de Bombeiros? Fui feliz. Obrigado ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Obrigado àquelas pessoas que representavam o Corpo de Bombeiros, que abriu as portas para que eu pudesse entrar, trabalhar e poder vir agora estar na reserva. A quem o senhor dedica esse programa? Gostaria de dedicar esse programa ao meu pai, que faleceu enquanto eu tinha 17 anos, que eu aprendi muitas e muitas coisas, me ensinou muitos valores. Meu pai, Tiarino José de Meira. A minha mãe também falecida, Dornela Maria de Meira.
que cuidou de mim com muito carinho. Ao meu irmão falecido, Dorvaldito de Souza Meira. E quando fui entrar no bombeiro, estava sentindo dificuldade, precisava de uma carta de apresentação. Ele foi lá e conseguiu um amigo que, não me conhecendo, mas através dele, ele redigiu a carta, assinou para que eu pudesse ingressar nas fileiras. E obrigado também a minha irmã Jormelice, que foi tão jovem, mas que durante muito tempo tive a felicidade de estar compartilhando esses momentos. Jormelice de Souza Meira, obrigado pelo seu amor para comigo, com a minha família. Tenente Cláudio, o Prontidão agradece a presença do senhor. Ficamos muito honrados por o senhor estar aqui durante todo esse tempo compartilhando parte desta brilhante história que o senhor viveu no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Prontidão continua de portas abertas, que o senhor seja sempre bem-vindo e parabéns por essa brilhante história. O Prontidão de hoje contou com a presença do Tenente Cláudio, que esteve aqui conosco durante esse tempo, contando suas histórias, seus sentimentos e até lamentos. Tenente Cláudio, muito obrigado pela sua presença. O Prontidão continua de portas abertas. Receba a minha continência.